pessoal, tudo bem com vocês? Se eu falar que hoje é a terceira gravação que eu faço, porque duas não apareceram a imagem dos slides, mas tudo bem, a gente tá aqui para isso. Que todos estejam bem, que vocês estejam com saúde, tranquilos. Eu sei que a gente não começou do jeito que a gente queria, mas vamos tentar fazer de tudo para que a gente consiga, né, se entender, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar, tá? Bom, nós vamos começar. Meu nome é Alessandra, eu sou professora de língua inglesa e nós vamos começar com a revisão, né, com o remember, que eu disse para vocês, tá? Hoje começando com simple present, eu sei que a maioria já viu, né? Então, assim, é só para vocês retomarem realmente, porque o tempo que vocês ficaram parados ou que tiveram aquela folguinha, às vezes a gente esquece. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, é só me perguntar, tá bom? Bom, simple present. O que ele indica? Ele indica algo que está acontecendo no momento que se fala, né? É o presente do indicativo nosso. Eu falo, eu corro, eu beijo, eu namoro, eu leio. Então, indica algo, né, no presente, algo que acontece no momento que se fala, tá? Ah, professora, mas se eu disser assim, ó, minha avó chega no sábado, meu namorado chega no domingo, eu posso usar o presente simples? Sim, eu posso usar, tá? Porque senão vai ficar preso só no momento que se fala, então nenhum momento mais eu posso usar o simple present. Pode sim, tá? Como que é a formação desse simple present? Nós vamos ver agora, ok? O simple present corresponde em português, assim como eu disse para vocês, ao presente do indicativo, né? Simon lives downtown. Simon mora no centro da cidade. Costumamos também usar advérbios de frequência em sentenças que estão no simple present, pois dão maior especificidade à ideia da frase. I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos. O que é um advérbio? É uma palavrinha que intensifica, né? Que dá uma ênfase maior ao verbo. Esse nunca aí quer dizer que eu não, de forma alguma, trabalho aos domingos, ok? Então, para formar o simple present, eu vou usar sujeito mais verbo no infinitivo sem o to. O que é infinitivo? É aquela primeira coluna de verbos que a gente tem lá na lista. O to drink, né? To see, to live, né? Que dá o finalzinho are, ir. Comer, beijar, partir. Então, eu andar de bicicleta, eu beijar meu namorado. Não posso falar assim, eu não sou índio, né? Então, eu tiro o to e uso o verbo no infinitivo sem to, ok? Olha, indica uma ação habitual, rotineira, né? Coisas que costumamos fazer sempre. Every Saturday I sleep late. Todo sábado eu durmo tarde, ok? Uma verdade geral, universal. Birds fly. Pássaros voam. Então, sujeito mais verbo no infinitivo, sem to. Professora, tem alguma regra, alguma modificação que esse verbo tem de acordo com o meu sujeito ou não? Para todos os sujeitos eu uso sujeito mais verbo no infinitivo sem to. Tem sim. Onde que ele vai modificar? Quando o sujeito for uma das três pessoas do singular, né? Que é he, she ou it. Para essas três pessoas do singular, o verbo ganha S, ok? Olha só, o que a gente estava acabando, o que a gente acabou de falar. Olha, sujeito, I, you, we, they, mais verbo sem to. They dance well. Eles dançam bem.
sujeito he, she ou it, mais verbo sem to, com o acréscimo de s. Então, she dances well. Ela dança bem. Então, só ganha s quando o sujeito for he, she ou it. Se eu disser assim, ó, Alessandra dance well. Alessandra pode ser substituído por she, não é? E eu disse para vocês que quando o sujeito for he, she, it ou puder ser substituído por um desses três pronomes, o verbo ganha s. Então, Alessandra dance well. O verbo ganha s, ok? Olha só a conjugação do verbo to dance. I dance, you dance, we dance, you dance, they dance. Nenhum desses verbos aí, nenhuma desses sujeitos pedem S para o verbo. Nenhum. Ao contrário, do lado esquerdo aqui, as três pessoas do singular, o verbo ganha S. Ó. He dances, she dances, it dances. Ok? Ele dança, ele ou ela dança. Ok? Então, só para as três pessoas do singular, verbo ganha S. Ok? Professora, então, super fácil, né? Já memorizei, então, sujeito mais verbo no infinitivo, sem o to, é o simple present. Só para he, she, it, ganha S, PT, saudação. Não. Dizem que não há nada tão ruim que não possa piorar. E eu vou falar para vocês. Isso é verdade. Olha só. Toda regra tem uma exceção. Uma. E isso é uma regra. Então, quer dizer que é uma regra, logo tem exceção. Então, nós temos, sim, exceções no simple present, para a formação do simple present. Nós vamos conhecer isso agora. Olha só. Exceções à regra 1, ou seja, exceções à primeira regra que foi explicada, que é a regra do acréscimo de S para he, she, it, só S. Então, o que nós temos que perceber? Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, elimina o Y e acrescenta IAS. Quando? Só quando o sujeito for he, she, it. Ó, my husband, olha o he aí entre parênteses. Por que ele está aí? O que é husband? Marido. Se é marido, é ele. E é só um marido, né? Então, eu posso substituir por he. Então, esse he entre parênteses aqui é só para você imaginar, para você lembrar que my husband pode ser substituído por he, tá? Worries about me. Meu marido se preocupa comigo, ok? Então, todas as vezes que eu tiver um verbo terminado em Y, precedido de consoante, troca-se Y por IS, ok? Se for verbo terminado em Y, precedido de vogal, aí eu não acrescento IS. Eu vou acrescentar apenas S. To play. He plays soccer. Tá vendo? Não tirei Y, só acrescentei S. Então, eu só retiro o Y e acrescento IES quando o verbo terminar em Y, for precedido de consoante e o sujeito for he, she, it. Ok? Acabou? Verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, eu vou acrescentar a ele ES, quando o sujeito for he, she ou it. Por exemplo, Bruna, olha o she entre parênteses aí. Por quê? Para eu lembrar que Bruna é uma menina e pode ser substituído por she. Se fosse Bruna e mais alguém, o verbo não ganharia S, o teach, de ensinar. Mas como é só a Bruna, o verbo ganha S, ok? Então, Bruna teaches history. Bruna ensina história. Por que acrescentou S aqui? Porque o verbo teach termina em CH, ok?
Se fosse kiss, que é beijar, kisses. Bruna kisses her boyfriend. Bruna beija seu namorado, né? Então, verbo terminado em CH, SH, SS, X, Z e O, eu acrescento ES a ele quando o sujeito for he, she, it ou puder ser substituído por he, she, it, ok? Até aí mais ou menos? Professora, como que eu vou lembrar disso tudo? Você vai lembrar, pode ficar tranquilo. À medida que você for fazendo as atividades, pergunta. Eu não vou falar que você tem que lembrar de cor, porque é tão ruim, né? Quando fala de cor, parece que é algo meio que forçado. Então, tenta lembrar, tá bom? Exceções à regra 2, que foi aquela nossa que eu acabei de falar. Verbo have. O verbo to have é o verbo ter, né? O verbo ter, ele é um verbo irregular. Se ele é um verbo irregular, ele não segue as regras normais. Então, ele é diferenciado dos outros, ok? Então, por exemplo, ó, o verbo have tem uma conjugação especial, com sujeitos nas terceiras pessoas do singular. Ou seja, Tiago, esse he aqui, é o he da sua cabeça. É o he substituindo o Tiago, porque não existe esse he aqui, ó. Tiago has a good job. Tiago tem um bom emprego. Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, somebody, nobody, everybody, not, everything, use o verbo na terceira pessoa do singular. Por exemplo, everybody goes to school. Então, todos vão à escola, né? Então, a professora, mas todos não segue, não é igual às três pessoas do singular. Então, não é singular, se são todos, mas lembrem-se que são exceções. Então, exceções são diferenciadas da regra geral. Então, prestem bastante atenção, ok? Então, somebody, nobody, everybody, not, everything, segue a regra das três pessoas do singular. Então, verbo ganha S, ES e ES, ok? Olha só, esse aqui é o Martin Luther King. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi um ícone, né, na luta contra a desigualdade racial, né? Ele queria que negros e brancos tivessem os mesmos direitos, coisa que não teria que lutar para isso, uma vez que você não depende da cor da sua pele para ter um valor maior ou menor do que o outro, né? Ele foi morto com 30 e poucos anos, mas nesses 30 e poucos anos ele foi tido como um dos ícones na luta contra a desigualdade racial, né? Infelizmente foi assassinado, mas ele fez a diferença na história, né? Ele tem um discurso que é muito citado, que é o I have a dream, eu tenho um sonho, né? Então aqui nós vamos usar o have ou has nessa mesma frase para mostrar para vocês a diferença, que ele realmente é diferenciado, que ele é irregular e que ele não segue a regra geral, tá bom? Então quando eu digo I have a dream, you have a dream, para he, she, it, ele teria que ganhar o quê? S. Como ele é irregular, ele passa a não ganhar S. Ele muda de have para has, tá? Então, he, she, it, has. We have a dream, they have a dream. Eu tenho um sonho, você tem um sonho. Ele, ela, ele ou ela tem um sonho. Nós temos um sonho, eles ou elas têm um sonho, ok? A dream you dream alone is on a dream. A dream you dream together is reality. É uma frase, né, uma citação do John Lennon.
Um sonho que você sonha sozinho é somente um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade, né? Quem sabe Martin Luther King, se ele não sonhasse tão só, né? Ele conseguiria a tão sonhada igualdade social, igualdade racial, né? Infelizmente, ele não conseguiu ver essa mudança. Bom, nós vimos a forma afirmativa, né? Que tem aquelas mudanças, acréscimo de S, ES, ES. Quando eu passo para as formas interrogativa e negativa, eu tenho que usar auxiliar. No Simple Present, nós temos dois auxiliares. Quais são os dois auxiliares? Do e does, certo? Se eu uso o auxiliar, o verbo volta para o infinitivo, não é? Então, é mais fácil eu lembrar quando que eu vou usar o does. Então, does eu uso quando o sujeito for he, she ou it. Para o restante, eu uso do. Então, aqui, ó, do mais sujeito I, you, we ou they, mais verbo sem to, ok? Do you always see your girlfriend? Você sempre vê sua namorada? Então, usei do no início da frase. Por que eu usei o do? Porque o sujeito é you. Então, do no início da frase. See, que é o verbo principal, volta para o infinitivo, né? Ele já estava. E no finalzinho da frase, ponto de interrogação. Então, são 3 pontos que eu tenho que observar. Auxiliar no início da frase, verbo volta para o infinitivo, ponto de interrogação. Na segunda frase, eu já uso o does, né? Does mais sujeito he, she, it, mais verbo sem to. Por exemplo, does Amanda like orange juice? Por que eu usei o does aqui? Porque o sujeito é Amanda. Olha o she. O she é para você lembrar que Amanda pode ser substituído por she. Então, does Amanda like orange juice? Amanda gosta de suco de laranja? Então, quando que eu vou usar do? Quando que eu vou usar does? Do para I, you, we, they. E does para he, she, it. Ok? Forma negativa. Se lá na forma interrogativa eu uso do no início, ou seja, o auxiliar no início da frase, forma negativa eu vou usar do not antes do verbo ou does not antes do verbo. Como vocês já são chique, ninguém vai usar do not, vai usar don't, que é a forma abreviada, ou doesn't, que é a forma abreviada de does not. Vamos ver? I don't have money. Eu não tenho dinheiro. Ah, professora, mas às vezes eu esqueço, não consigo colocar o apóstrofe no lugar certo. Por enquanto eu posso usar do not? Pode, não tem problema. Mas vamos tentar usar sempre abreviado, tá? É mais chique. Então, I don't have money, ok? No segundo, Andresa pode ser substituído por she, não é verdade? Então, eu tenho que usar o does. Então, vai ficar Andresa doesn't drink beer. Andresa doesn't drink beer. Andresa não bebe cerveja. Forma negativa. Então, don't ou doesn't mais verbo na forma infinitiva, ok? Nós temos uma música do Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ele tem alguns verbos que estão no Simple Present. Nós vamos fazer oral practice, a prática oral, usando essa música, ok? Na música, olha só, isso aqui é a letra da música, né? What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Então, tem alguns espaços aqui para vocês ouvirem a música e completarem com essas palavrinhas. Não sei se todos são verbo, se tem substantivo. Vocês vão ouvir. Ouçam uma, duas, quantas vezes for preciso.
e tentem completar. Ah, professora, lá no YouTube tem as respostas, já tem todas as... Tem a música, a letra da música, então eu nem vou precisar sofrer muito. Eu sei que tem, mas eu vou pedir a vocês que vocês tentem ouvir uma, duas vezes, até três, e tentem completar para mim. Se vocês conseguirem ouvir e completar com duas palavrinhas, para mim já está ótimo. Só ouvir. Se vocês conseguirem completar todos, nossa senhora, vai ser maravilhoso. Então, vocês vão ouvir, tá? Eu vou mandar o vídeo para vocês junto com a atividade, né? Então, vai estar junto vídeo aula, mais o vídeo do Louis Armstrong, sem a letra em inglês para não atrapalhar, tá bom? Então, prestem bastante atenção. O que vocês farão? Além dessa atividade aqui, vocês vão fazer um relatório da minha videoaula. O que é relatório? É relatar o que o professor disse, o que o professor explicou. O que eu não quero, toda atividade de vocês vão colocar data. Olha, professora, por enquanto nós não temos os horários, então vocês vão colocar assim, ó, período de 1º a 5 de fevereiro. E coloquem a atividade, relatório e essa atividade para mim, ok? Então, toda atividade tem que ter data. Por quê? Porque quando for recolher o portfólio, caso isso aconteça, eu vou escolher as atividades que eu quero. E se nós voltarmos para a escola, para o colégio, antes do mês de junho, eu conto visto. Então, vai valer como visto. E visto vale nota, tá bom? Então, todos têm que ter data. Então, eu quero relatório da aula, mais o oral practice, que é a prática oral que vocês vão fazer da música. É para copiar? Sim. Então, vocês farão relatório. A professora explicou o conteúdo. Pelo amor de Deus. Que conteúdo foi? O que ela explicou? O Simple Present. A professora explicou o Simple Present, que é formado pelo sujeito mais verbo no infinitivo sem to, com acréscimo de S quando o sujeito for he, she, it. Forma negativa, eu tenho do e does como auxiliar. É isso que é relatório, viu? Por favor, relatórios bem feitos, tá? E atividades bem feitas com datas, ok? No mais, kisses for you. Façam as atividades, se cuidem, tá? Não fiquem, cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam. Não saiam, não fiquem andando à toa só para aglomerar. Vamos ajudar para que logo a gente possa estar juntos, para que eu possa explicar para vocês olhando olho no olho. Eu sei que assim fica mais fácil, tá bom? Muito obrigada, beijo para vocês. Goodbye. See you later.